Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Quando nós entramos no serviço de transporte, confiamos que o motorista vai nos deixar no destino em segurança, sem exigir testes de competência. Quando vamos a um consultório médico, acreditamos que aquele diploma na parede reflita a capacidade do profissional e entregamos o nosso corpo para que sua análise e recomendação nos devolvam a saúde comprometida. Quando nós vamos a um restaurante, raramente visitamos a cozinha e dificilmente inspecionamos a procedência dos alimentos. E nos entregamos tranquilamente à refeição sem exigir comprovação das condições de higiene ou mesmo da natureza do que iremos ingerir. Por que confiamos assim nos homens sem tantas exigências e muitas vezes somos tão relutantes em confiar em Deus? É com muita alegria que vamos compartilhar nossas reflexões sobre a confiança e seu impacto em nossas vidas. O apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 8, nos diz o seguinte: Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extremas dificuldades, mas não vencidos. O que será que isso quer dizer? Nós somos mais fortes do que imaginamos. As aflições da vida é que nos fazem duvidar, principalmente quando nós não estamos vigilantes o suficiente. Quando o cansaço e o desânimo tomam conta de nós, ficamos até de mal com a vida, chegamos a brigar com Deus. É natural querer se livrar logo da dor, mas cabe lembrar que toda dificuldade é um desafio para a nossa inteligência, para a nossa paciência, para que possamos encontrar a solução, gerando aprendizado e experiência. Assim evoluímos. Lembrando que Deus, além de bondoso, é muito sábio, é infinitamente sábio e justo, e não coloca peso muito forte em ombros frágeis, que não possamos carregar. Se a prova está sendo aplicada, é porque o aluno já está pronto. Onde está a nossa confiança? Por que duvidamos tanto? Aliás, de que adianta ter alguma coisa se não sabemos onde ela está? Ou às vezes não sabemos nem que temos. É a mesma coisa que não ter. E é exatamente isso que acontece quando desconhecemos toda a força que temos dentro de nós. Não sabemos, portanto, não confiamos, e sem confiança, não conseguimos enfrentar o mundo. E aí, numa outra carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7, temos um chamado importante. Ele diz assim: Já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. E aí a coisa muda de figura. Sendo herdeiros de Deus, significa que Ele está dentro de nós, ou seja, nós temos as potencialidades divinas disponíveis em nosso próprio interior. Mas, novamente, de que adianta ter se não sabemos que temos? Tomemos consciência de que viemos a esse mundo dotados de capacidades ilimitadas. E para ativá-las é preciso compreender melhor os mecanismos da vida, colocar nossos esforços na direção correta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nos acontece alguma coisa e dizemos: Como consegui fazer isso? Não sei de onde tirei aquela ideia, que de última hora resolveu tudo. É porque sim, nós somos muito fortes e mais capazes do que muitas vezes imaginamos, como nos disse Paulo. Podemos estar atribulados, mas não esmagados. Somos imortais, não há nada que nos elimine o espírito, jamais seremos esmagados. Então, o Cristo nos convida a refletir sobre a confiança quando ele diz: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu: não semeiam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Com esses versículos, Jesus nos faz ver que a providência divina cuida de toda a sua criação.
desde a menor erva do campo até o homem. Tudo é objeto da assistência amorosa do Pai Celeste. Ninguém nesse mundo está abandonado, completamente órfão ou ao desamparo absoluto. Cada um receberá sempre o seu quinhão, de acordo com suas necessidades e seus merecimentos. Entretanto, a erva do campo e as aves do céu recebem seus alimentos através dos canais da natureza, mas o homem, como já atingiu a idade da razão, já tem o livre-arbítrio, dotado de consciência, esse deve prover sua própria subsistência. Precisamos saber ler as entrelinhas do Evangelho. Deus sabe sim do que necessitamos e todas as possibilidades vão ser concedidas para o nosso viver. Amparemo-nos na confiança em nosso Criador, mas, por nossa parte, nos apliquemos ao trabalho. Que nós possamos viver de modo a obter os bens imperecíveis da alma, pautando nossas ações conforme as leis divinas. Essa é a finalidade da existência. Quanto às coisas materiais, tenhamos mais confiança, estejamos tranquilos, porque a divina providência fará com que elas cheguem às nossas mãos, à medida que nossas necessidades reais as reclamarem. Por isso, Jesus também nos disse: buscai primeiro o reino de Deus, e o mais vos será dado por acréscimo. Evitemos nos inquietar tanto pelo futuro. Trabalhemos confiantes hoje e resolvamos nossos problemas, cada um por sua vez, e nossas dificuldades, conforme elas se apresentarem. Às vezes elas nem virão como nós estamos imaginando. Quantas vezes as coisas surgem diferentes? Evitemos excessivas preocupações ou ansiedades pelo que o dia de amanhã nos reserva, mas nos preparemos espiritualmente para a tarefa de cada dia, cumprindo de boa vontade nossas obrigações. O futuro pertence a Deus e só Ele pode solucioná-lo. Para solidificar nossa confiança, precisamos primeiro confiar em Deus, mas também em nós mesmos e colocar mãos à obra. Miramês, num livro que se chama Cristos, ensina que a confiança em Deus desperta em nós a certeza de que uma força maior, uma força divina, nos ampara onde quer que nós estejamos, seja qual for a situação. Busquemos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre o Senhor da vida. Ao entender melhor como age a providência, confiantes na vitória do bem, nos entregamos sem receios às lutas do dia a dia e o tempo nos mostrará os resultados. Mas é preciso lembrar que Deus nos dá as nozes, mas cabe ao homem descascá-las. O Criador não dispensa a nossa cooperação. Ao contrário, ele age, mas pede que façamos a nossa parte. E se o próprio Deus nos colocou no mundo porque tem confiança em nós, devemos igualmente acreditar e partir na direção de nossos objetivos. Na obra A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, temos o seguinte a respeito da confiança. Você não testa a resistência do leito cada noite, mas deita e dorme tranquilo. Você não audita a segurança da casa bancária, mas confia-lhes os bens sem titubear. Você não apalpa o ar, mas respira o oxigênio sem medo. Você não vê o vírus, mas sofre a gripe. Você não escuta muitas das ondas sonoras que se entrecruzam à sua volta, mas ouve satisfeito os programas de rádio. Você não mediu o universo metro a metro, mas reconhece o infinito da criação. Igualmente, você não vê e não toca o mundo espiritual, mas ele existe. Acorde para a vida, acorde para a verdade, acorde e viva. A confiança é a chave para que haja serenidade em nossas vidas. Confiemos e esperemos, pois o tempo sazona os frutos. Mas o concurso de nossa ação é indispensável enquanto esperamos. Busquemos o bem de todo o nosso coração e entendimento, certos de que a misericórdia divina também espera por nós e nos ajuda, apresentando-nos os melhores caminhos. Lembremos o exemplo de suprema entrega de Jesus,
na sua última fala, antes de expirar na cruz. Lucas capítulo 23, versículo 46, quando Cristo diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou e reviveu para brilhar, iluminando os séculos futuros, enchendo-nos de esperança. A confiança no futuro, iluminada pelo trabalho no bem, triunfará sobre todos os obstáculos, pois, como nos disse Paulo, mesmo em extremas dificuldades, jamais seremos vencidos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nós.